Estamos de volta aqui com o Cidade e Comunidade falando sobre Petrópolis, no aniversário da nossa querida Petrópolis. Estou recebendo aqui nosso querido professor, historiador, Joaquim Eloy dos Santos. Professor, no bloco passado nós falamos da questão do Império, da estrutura de Petrópolis, como foi montada, e nós temos o resultado de Petrópolis, o que é hoje. O senhor acredita que Petrópolis hoje é o reflexo da história que nós estamos vivendo ou das administrações que passaram no Poder Executivo? O que mais influenciou para que Petrópolis chegasse, e aí eu quero saber do senhor se esse ponto que nós chegamos aqui é positivo ou não? Olha, você abordou um ponto aí capital nessa história toda, que se a cidade de Petrópolis é um reflexo do passado histórico ou um reflexo dos comandantes, dos prefeitos que passaram por aqui. Na verdade, muitos prefeitos, muitas câmaras de vereadores praticamente modificaram bastante a cidade através dos tempos. É claro que ela não poderia guardar aquela característica de uma cidade, de um povoado com casas humildes, simples. Ela tinha que progredir, tinha que evoluir. Mas também extrapolou-se muito a especulação imobiliária, que jogou dentro da Rua do Imperador uma série de prédios que faziam parte de um projeto de transformar a Rua do Imperador num grande corredor de edifícios com lógia. A lógia é aquele afastamento que existe entre a loja e a calçada, a pista de rolamento, e que tem aquelas colunas todas, a pessoa passa por aí. Então, a ideia que se teve naquela época, nos anos 50, foi tirar todo o casario, todos os sobradinhos da avenida e fazer toda a avenida Rua do Imperador, toda em loja, como hoje a Avenida Irmãos D'Angelo. A Irmãos D'Angelo é uma rua só de loja. Sim. Agora, se fizesse isso, esses casarõezinhos hoje, que são muito bonitos, foram obrigados a ser reformados, isso aí ainda representam aquele passado que vem, então, dos tempos imperiais. Mas se tira isso, Petrópolis não teria mais nada a ver com o turismo imperial que nós ainda fazemos hoje aqui. Entendi. Essa configuração hoje de Petrópolis, eu acredito muito nisso, que a gente tem que se desenvolver, não tem jeito, a gente tem que acompanhar os traços da humanidade, os traços do desenvolvimento, da modernidade, mas ao mesmo tempo também a gente não pode perder essa configuração que quase só nós temos, né, professor? Nós temos uma cidade sui generis, né? Como não existe outra no país. Então nós temos que preservar esses exemplares. Então nós não preservamos nossa cidade, nós preservamos os exemplares de determinadas épocas, que pode ser dos anos 40 desse século, como pode ser dos anos 80 do século passado. Nós mantemos uma série de sobradinhos, de prédio construído em 1950, que é um exemplo arquitetônico. Então, hoje em dia nós temos que conviver com isso. Nós temos que ver os exemplares da nossa cultura e sobre eles estudarmos e venerarmos o nosso passado. Quando a gente fala aqui dos nossos pontos históricos e de turismo, é que às vezes você que está em casa não tem a oportunidade de sair muito de Petrópolis, etc. Você não sabe quando você chega em qualquer lugar do mundo, não viajei tanto assim para o mundo afora, mas qualquer lugar do Brasil, do mundo que você chega, você fala que é de Petrópolis, as pessoas te reverenciam de uma maneira como se você fosse uma pessoa especial, e nós somos. O senhor também já passou por isso, professor? Já. Inclusive no próprio país, nós temos uma cidade no sul, Nova Petrópolis. Temos o bairro Petrópolis em Porto Alegre. Então, esse nome Petrópolis é um nome assim emblemático da nossa cultura. É um produto da nossa cultura e que vem da melhor fase da nossa história naquele tempo, que era a fase do imperador Dom Pedro II. Sim. Com o advento da República, Petrópolis continuou a ter esse mesmo significado em torno da história do Brasil, professor? Mudaram os personagens. Os personagens imperiais foram trocados pelos personagens republicanos. Mudou um pouco porque as ideias eram outras, os presidentes já eram homens do povo, eleitos pelo povo, já não havia mais aquela coisa da coroa imperial, da família imperial. E então esses presidentes de Estado, que naquela era presidente de Estado, depois o governador de Estado, que mantiveram até Juscelino Kubitschek levar a capital do Brasil para Brasília, mantiveram Petrópolis como o centro nervoso da política fluminense, apesar de Niterói ser a capital, mas muita coisa se resolvia era aqui em Petrópolis. É onde eles vinham na época do veraneio fazer, então, governar daqui. Todos os governadores, até o último que perdeu para Brasília, eles governaram daqui.
Essa possibilidade que foi tratada lá no Império e transitou pelo poder republicano, quem foi ou quais foram os responsáveis de se manter Petrópolis no eixo? Que a gente não perdesse essas características que nós temos hoje de história, de cultura, aliada isso tudo à modernidade. Um deles foi um cidadão chamado Lourenço Luiz Lacombe, o outro foi Alcindo de Azevedo Sudré, que é o criador e primeiro diretor do Museu Imperial, que lutavam bravamente para manter Petrópolis como uma cidade de conteúdo histórico, de turismo histórico. Então eles... Isso podia ter se perdido, né? Podia ter se perdido. E recentemente que eu digo é no final do século passado, a Fernanda Colagrossi, uma esposa de um senador, o Zé Colagrossi, que morando em Petrópolis, até hoje a casa dela está lá na Saldanha Marinho, ela lutou bravamente para impedir a derrubada de casas clássicas do nosso passado para a construção de edifícios. E ela, inclusive, defendeu essa parte e salvou muita coisa. Então, a dona Colagrossi é uma das responsáveis por Petrópolis ainda manter os exemplares de seu passado. Então, quer dizer, a gente passa ali na Praça Alcindo Sodré e não sabe o quão importante ele foi para a nossa história. Ele foi um homem importantíssimo, né? Inclusive, a família dele é que era proprietária da fazenda do Quitandinha, adquirida pelo Rola. Ele era um dos proprietários daquilo lá. Então, essa gente é que fez de Petrópolis, que tornou Petrópolis ainda com possibilidade de continuar a fazer um turismo histórico adequado. Então, me corrija se eu estiver errado. Nessa história de Petrópolis, a gente está falando mais do centro e arredores aqui, o primeiro distrito, o segundo, etc. Como é que se originou a história depois do segundo distrito em diante? O segundo distrito em diante já eram consideradas áreas agrícolas, né? Agropastoris e agrícolas. Sim. E isso foi levado até bem pouco tempo, né? Até que, de repente, ali a região de Nogueira, começando por Nogueira, primeiro Cascatinha, que tornou-se uma cidade, um distrito fabril. Uhum. Depois Nogueira, que foi o que atraiu as pessoas para a moradia em lugares salubres e adequados. E de Nogueira foi pulando para Itaipava então acabou se tornando num centro de turismo importantíssimo, baseado então na partida desses grupos que moravam em Petrópolis, já não em muito boas condições, para então povoarem a Itaipava com grandes propriedades, que vinham das fazendas, porque era uma região toda agrícola, e foi se transformando naquele setor interessantíssimo que hoje é Itaipava, que é totalmente diferenciado de Petrópolis, do primeiro distrito. E isso agora, já que a gente está falando do passado e do presente, para o futuro, a curto, médio e longo prazo, o senhor vê o crescimento de Petrópolis para essa região, mantendo-se toda essa padronização que nós temos em relação à história, principalmente no primeiro distrito, ou não, professor? Eu vejo positivo o crescimento para os distritos, até o quinto distrito, porque eles estão permitindo que se edifiquem para aqueles pontos e que se preserve, então, Petrópolis com a natureza, com a arquitetura que ainda consegue manter aqui no centro. Então, esse êxodo para lá é benéfico para nós aqui do primeiro distrito. Então, por exemplo, quando a gente quer desassociar o comércio só do centro da cidade, porque até hoje você que está em casa, a gente fala assim, onde você vai? Vou na avenida, por causa da Avenida 15 de Novembro. Por avenida. Então o senhor acha importante isso, que se desassocie só a história de irmos à avenida, mas procurarmos também os comércios nos bairros, etc. Sim, é importante. Inclusive, Cascatinha é um exemplar extraordinário do aspecto fabril que Petrópolis durante muitos anos manteve, o aspecto fabril têxtil, né? Sim. É um exemplar, um distrito com construções ainda daquela época, com a igreja, a praça, tudo construído pela fábrica, pela Cometa. Então, é também um ponto histórico interessantíssimo da cidade, para a qual o turista pode se deslocar depois de visitar o centro. Importante isso, porque a gente tem um outro lado que pode crescer muito mais e atrair muito mais público para visitar a gente, né? Claro, e já está acontecendo, porque Itaipava está atraindo realmente muita gente, e há até um pedido, há um movimento de emancipação de Itaipava que está sempre latente. Você acha isso bom, professor? Olha, é cedo e até perigoso dizer qualquer coisa, porque o que é que pode acontecer? Vai melhorar os distritos que ficam com Petrópolis, Itaipava terá condições de se manter
é muito difícil. Eu sei que a história é diferente, mas a gente tem uma experiência que não foi positiva com a Areal em relação a Três Rios, né? Que não se mantém, acaba dando prejuízo para a União, e na época lá, eu não me recordo tanto, também se achou que era muito bom emancipar a Areal. E São José do Vale do Rio Preto, que também está numa situação muito difícil, porque não tinha condições de se emancipar, né? Então, é isso que eu acho que o momento é que os petropolitanos todos têm que se unir para pegar em sua região, torná-lo o melhor possível e atrair os visitantes para visitar. Agora, muita gente chega e fala assim: Roberto, nós temos que atrair empregos para Petrópolis. Você vê Três Rios, está cheio de fábricas, indústrias, etc, etc. O senhor ainda acha que essa questão fabril, essa questão das indústrias, pode ser um viés, uma alternativa para o crescimento de Petrópolis? Ou Petrópolis está fadada a outro tipo de crescimento e desenvolvimento? Eu entendo que Petrópolis deve se tornar uma cidade de turismo. Uma cidade de turismo. As atividades de renda que tem, muito bem, mas o turismo, ele bem feito, ele bem administrado, é uma fonte de renda inesgotável e dá para manter o município perfeitamente. Muito difícil hoje nós voltarmos àquela época de São Pedro de Alcântara, Dona Isabel, Cometa, fábrica de papel. Não se volta mais. É difícil. Né? Inclusive a própria Selma, que é uma das indústrias que garantem a arrecadação petropolitana, está com o joelho agora para Três Rios. Sim. Está mudando. Porque Três Rios é um lugar cujo desenvolvimento foi muito devagar, porque é uma cidade muito calor, muito interiorana e dependia da via férrea. Como a via férrea acabou, eles então estão procurando agora que Três Rios se torne um centro polarizador da industrialização do estado do Rio. E o prefeito está tendo muito sucesso com isso. Sim. Agora, dentro dessa proximidade com a capital do estado, a gente tem aqui a nova pista de subida da BR-040 em relação a Petrópolis. Acredito eu que dê um up muito grande em tudo que é nosso aqui, né? Tanto as soluções quanto os problemas também, porque vai muita gente de fora vai vir se tratar a saúde, vai tratar a saúde aqui, etc, etc. Vai ser um novo movimento e um novo momento para a nossa cidade. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também, e também se é viável para Petrópolis utilizar também a Serra Velha, para a gente ter mais proximidade também com outras cidades. O senhor acha isso viável? Eu acredito que a Serra Velha, falando da Serra Velha, ela só poderá ser bem utilizada se eles voltarem com o trem para Petrópolis. O senhor é a favor da volta do trem? Eu sou a favor da volta do trem porque a Rua Tereza, se tiver o trem desembocando ali onde é a Dona Isabel hoje, ali por ali, as sacoleiras, os compradores, a Rua Tereza ia ganhar 300% de movimento, porque o trem traria essa gente, faria uma ligação com o Rio de Janeiro muito melhor do que pelas estradas. Melhor, mais rápido, mais barato? Mais barato. Inclusive para a distribuição dos bens agrícolas, dos bens fabris e tudo, seria uma solução a mais adequada. E essa questão da BR-040, professor, a subida da a subida, a BR-040, que agora a Rio Petrópolis também está com BR-040, ela modificou muito Petrópolis, porque Petrópolis, então, cresceu de uma tal forma que, se no Império era chamada de cidade dormitório do Rio de Janeiro, ela ampliou 300 vezes ser dormitório agora do Rio de Janeiro e de outras localidades em perto, porque tem muita gente que agora faz todo esse percurso diariamente para dormir em Petrópolis e passar o fim de semana em Petrópolis. Sim, entendi. E para a gente terminar, como é que o senhor vê essa perspectiva de Petrópolis para o futuro? O senhor enxerga com bons olhos, dentro de todo esse processo que a gente vive de político, nacional, estadual e municipal, dentro de toda essa estrutura que nós temos ainda positiva, mas de falta de recursos, como é que o senhor vê o futuro a médio e a longo prazo para a nossa cidade, professor? Eu não vejo um futuro muito bom a curto nem a médio prazo. A longo, eu não tenho a visão disso. Por quê? Porque Petrópolis depende muito de um Estado mal administrado, porque o nosso estado do Rio de Janeiro, e de sorte quase todos os estados brasileiros, são muito mal administrados. Eles são os agentes da arrecadação para repasse e na hora de repassar, eles repassam errado, eles não repassam adequadamente. Então, às vezes, o que nos seria útil, por exemplo, vamos dar o exemplo, os royalties do petróleo no estado do Rio, que eles acabaram não pagando mais e estão falindo esses municípios todos que dependiam dele. Essa
essa influência do Estado, ela não é muito adequada do jeito como politicamente está sendo feito. Há mais política do que se cuida do desenvolvimento. Mas a nossa paixão e a nossa vontade de acertar continua, né? Continua. Eu acho que o povo petropolitano, os seus dirigentes, nós temos que saber escolher os nossos dirigentes mais adequadamente para que eles consigam reverter a situação e Petrópolis se tornar uma cidade, então, realmente de conteúdo turístico. Eu tenho uma última pergunta para fazer para o senhor, só que eu vou para o intervalo rapidinho e volto para essa última pergunta. Combinado? Combinado. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. De volta aqui com o nosso Cidade e Comunidade, recebendo um presente nesses 173 anos da nossa querida Petrópolis. Eu estou aqui com o professor Joaquim Eloy, que vai falar um negócio para a gente agora, professor. Sim. Eu sei que o senhor é apaixonado pela cidade, é um homem que gosta de viver aqui e que é verdade, professor, que quem pensa que é feliz em outra terra é porque não viveu aqui? Olha, eu penso em gênero, número e caso, porque quando o hino de Petrópolis foi criado, eu fazia parte da comissão que o criou e eu fui um dos que defenderam a escolha desse hino dos 5 concorrentes que havia na época, justamente por causa desta frase. Essa frase realmente diz tudo sobre Petrópolis. Petrópolis, para quem vive aqui, é um paraíso. E para aqueles que chegam de fora, também o é. De forma que quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. E a minha mensagem, nesses 173 anos, é que, senhores políticos, povo de Petrópolis, olhem a cidade com o carinho que ela merece, porque ela ainda tem jeito e poderá se tornar um dos principais polos turísticos e culturais do nosso país. Professor Joaquim Eloy, é uma honra ter o senhor aqui no programa. Quero agradecer em nome dos nossos telespectadores e em meu nome aqui da nossa produção, esse carinho que o senhor teve conosco e toda essa vida dedicada a esse amor que o senhor tem na Petrópolis, que é um exemplo de dignidade acima de tudo com a nossa cidade. Nosso muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de falar e defender Petrópolis. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns. Então, obrigado. Gente, é isso aí. Petrópolis é assim, essa cidade querida, abençoada, às vezes um pouco maltratada, mas sempre amada por todos nós e isso é o mais importante.